Olá, Fábio Taqueda de novo. Eu sou médico radiologista, especialista em neuroimagem pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. Este é o segundo vídeo em que eu discuto sobre um artigo que fala sobre trombose venosa intracraniana. É o segundo vídeo. Se você não assistiu o primeiro, assiste lá porque esse aqui é a continuação. Mas antes de voltar para a discussão do artigo, eu coloquei um vídeo bem curtinho aqui sobre a anatomia do sistema venoso intracraniano. É bem resumidinho aqui, é só para quem não tem base nenhuma, não tem noção nenhuma. Meu Deus, quais são os seios venosos, quais são as principais veias corticais? Tá, então, o primeiro contato com a anatomia venosa intracraniana, a ideia aqui não é esgotar o assunto, não é discutir todo o sistema venoso intracraniano. Tá? Espero que ajude. Esse vídeo é uma visão geral dos principais seios venosos durais e veias intracranianas, né? Isso aqui não, a ideia não é a gente esgotar toda a anatomia do sistema venoso intracraniano, mas são as principais estruturas venosas que a gente consegue ver de rotina no estudo vascular venoso intracraniano. Aqui é uma visão lateral, né, da cabeça do paciente, a gente está em perfil, tá vendo, tem o nariz aqui, tem a região do olho, aqui é a região da nuca. E o que a gente observa? Aqui na região mais superior, a gente observa esse grande seio bem alongado que corre toda a extensão antero-posterior, praticamente, da cabeça do paciente, que é o seio sagital superior. Então, esse grande seio proeminente aqui é o seio sagital superior. Uma coisa que é importante enfatizar, no sistema venoso intracraniano, não só intracraniano, né, extracraniano também, mas quando a gente fala de sistema venoso, a gente tem que obrigatoriamente pensar em variação anatômica. Né? Para determinadas situações, a variação anatômica ela é mais comum até mesmo do que uma anatomia mais simétrica, né? Mais regular. E no seio sagital superior não é diferente. É muito comum a gente observar uma hipoplasia da região mais anterior do seio sagital superior. E isso aqui é importante a gente prever já para não confundir com trombose venosa. Então, quando a gente vai olhar uma imagem tridimensional, a gente tem que sempre tomar cuidado se aquilo lá, o seio que a gente está vendo mais afilado ou quem simplesmente não está vendo numa reconstrução tridimensional, se aquilo lá não é só uma variação anatômica. Portanto, temos aqui o seio sagital superior. Se a gente tem o seio sagital superior, a gente tem o seio sagital inferior. Ele ficou escrito mais pequenininho aqui, ó, e é para enfatizar mesmo, né? O seio sagital inferior é muito comum a gente ver dessa forma aqui, com aspecto hipoplásico. Né? Às vezes a gente vê a imagem de um atlas, né, na internet, num livro, e vê um seio sagital inferior proeminente. Isso aí não ocorre na rotina, na maioria dos casos. Né? É muito, muito comum mesmo a gente ver com esse aspecto aqui bem fininho, e muitas vezes a gente precisa olhar as imagens da aquisição, né? Só com a imagem de reconstrução tridimensional, às vezes ele nem aparece. Né? Aqui está aparecendo bem fininho, mas às vezes a gente nem enxerga o seio sagital superior. Que mais aqui? Então, o seio sagital superior ele vai terminar aqui nessa região aqui que é chamada de confluência dos seios. Né? Então, quais são os seios que confluem, que se juntam nesse ponto aqui? Então, são o seio sagital superior, os seios transversos, que a gente vai observar melhor a disposição deles quando a gente tiver uma visão posterior, né? Ou anterior também, mas quando a gente tiver uma visão frontal ou posterior da cabeça do paciente, a gente vai olhar melhor a disposição dos seios transversos. E tem também o seio sagital, occipital. O seio occipital é muito comum dele também ser hipoplásico, como nesse caso aqui, que a gente não está enxergando de forma evidente. Existem alguns seios que drenam aqui para o seio reto. A gente já viu aqui o seio sagital inferior, né, que drena para o seio reto, e tem também a veia de Galeno, que é uma veia que, por sua vez, recebe outras veias, como as veias cerebrais internas, né, são duas veias bem fininhas aqui, que andam em par, né, elas são pareadas e acabam drenando para a veia de Galeno, e tem também as veias de Rosenthal, que também drenam para a veia de Galeno. Então vamos fazer o sentido do fluxo sanguíneo. Aqui tem as veias de Rosenthal, veias cerebrais internas, drenando para a veia de Galeno. A veia de Galeno se junta com o seio sagital inferior e que, por sua vez, drenam para o seio reto. Na região mais superficial, na convexidade cerebral, a gente tem várias veias. Né? E tem algumas veias que são mais proeminentes, extremamente constantes, que são a veia de Trollar. Tá feia a minha letra aqui, está escrito Trollar. Então a gente escreve T-R-O-L-A-R-D. Escreve Trollard, né? Trollard. Mas o que eu costumo ver o pessoal pronunciando é Trollar. E tem também a veia de Labé.
que é uma veia que drena aqui para o seio transverso, né? A veias de Labbé e veias de Trollard são veias mais corticais mais proeminentes e fazem parte de um conjunto de veias chamadas de veias anastomóticas, porque são veias corticais mais proeminentes que fazem uma anastomose na superfície, na convexidade cerebral. São as veias de Trollard, veia de Labbé e a veia cerebral média superficial, que nesse lado aqui não está muito bem, não está tão evidente assim, a anastomose, né, o ponto de anastomose, mas a gente tem também a veia cerebral superficial, veia cerebral média superficial. A veia de Labbé drena, portanto, aqui para o seio transverso, e o seio transverso ele vai se continuar aqui inferiormente no seio sigmoide, né, ele faz esse trajeto mais sinuoso aqui, o seio sigmoide, e que por sua vez drena para a veia jugular interna. Portanto, essa aqui foi uma breve visão, né, dos principais seios venosos durais e veias corticais que normalmente a gente observa no exame de imagem. Não. Então, o que é esse tão famoso sinal do delta vazio, hein? Então, o delta vazio, ele nada mais é do que um sinal geralmente visto no seio sagital superior, numa tomografia ou numa ressonância magnética pós-contraste, mas acho que ele é mais comumente até descrito na tomo, né? Em que a gente vê um defeito de enchimento central no seio sagital superior com um realce ao redor desse defeito de enchimento, que nada mais é do que o trombo que está ocluindo aquele vaso e permite ou essa passagem periférica ou nenhuma passagem até de meio de contraste. E pode ser visto também nos outros seios, né? Sim. Por exemplo, nos transversos, nos cortes sagitais ali, mas ele é classicamente descrito no sagital superior. Só para a gente esclarecer então a terminologia, né? Então, o sinal do delta vazio é um sinal de uma falha de enchimento causada pelo trombo, né? O que é uma falha de enchimento? Normalmente, o seio venoso, assim como toda estrutura vascular, ele sofre um realce homogêneo pelo meio de contraste, conforme o contraste chega e preenche aquela estrutura vascular. Então, falha de enchimento é quando você não tem um enchimento no local que está ocupado pelo trombo, né? E normalmente a gente vê, então, no pós-contraste, aquele vaso com essa falha de enchimento e o contraste passando ao redor, certo? E por que a gente vê mais no seio sagital superior e na tomografia, né? Porque por muito e muito tempo o plano axial foi o plano mais utilizado, né, para fazer a avaliação por imagem do crânio. No caso, na tomografia, por muito tempo, o plano axial foi o único plano disponível, né? Então, por isso que ele foi muito estudado na tomografia pós-contraste. Eu, particularmente, não gosto muito de ficar ensinando esse sinal, porque eu acho que por muito tempo fez sentido, né, quando só tinha a tomografia de crânio com contraste como forma de diagnosticar a trombose venosa. Mas eu percebo que muitas vezes o pessoal que está começando não consegue descrever, fala, eu acho que tem uma falha de enchimento ali, e faz aquele sinal, qual é aquele sinal mesmo? Então, assim, eu acho que quando o sinal ele se torna mais difícil de lembrar do que o próprio diagnóstico, né, o próprio raciocínio do diagnóstico, acho que ele perde um pouco a sua utilidade, sabe? Mas é válido a gente lembrar dele porque é um sinal muito clássico, né? E a gente vai ter essa visualização então do delta vazio quando a gente pegar o seio venoso no menor eixo dele, né? No caso do plano axial, a gente vai ver o seio sagital superior com esse sinal do delta vazio, porque a gente vai estar cortando o seio sagital superior no menor eixo dele. Se a gente for observar uma imagem no plano sagital, né, uma reconstrução sagital no caso da tomografia, ou um corte sagital na ressonância magnética T1 pós-contraste, a gente vai ver um delta vazio no seio transverso. Se a gente pegar no plano coronal, talvez a gente possa ver no seio reto, né? Então, é um sinal famoso, mas não é nada mais, como você mesmo falou já, né? Não é nada mais do que apenas de um trombo no meio ali do seio e um pouco de contraste passando ao redor. Isso aí. Aqui ele coloca uma estatística, né? É visto em 29 a 35%, né? Isso. É uma porcentagem assim que talvez
não é que pode dar uma falsa impressão de que você não vê tanto assim falha de enchimento, né? É que na verdade, para ser o delta vazio, você tem que ver a falha de enchimento exatamente no menor eixo do seio, né? Talvez por isso que Uhum. esteja subestimada aqui a sensibilidade desse achado, né? Se a gente fosse usar talvez uma falha de enchimento no seio venoso, essa porcentagem seria muito maior, né? Concorda? Sim. Então Outros vamos. achados que podem desenvolver. Ele fala que existe na fase aguda, você pode ter um falso negativo, porque o trombo ele é hiperatenuante, e aí às vezes você pode estar confundindo a hiperatenuação do contraste com o trombo, né? Pois é, ele descreve isso aqui. é, É, Eu confesso que eu nunca vi isso aqui, sabe? Mesmo quando o seio estava muito hiperdenso no pré-contraste, depois do, pois é. do, do contraste, eu não sei se depende da técnica utilizada na casuística deles aqui, se eles usam pouco contraste ou se a aquisição é muito tardia, de tal forma que o contraste ele não fica tão denso. Mas todos os casos que eu peguei, mesmo quando o trombo era muito hiperdenso no pré-contraste, depois que injetava, o contraste era muito mais denso do que o trombo, sabe? E janelhando a gente consegue ver, né? É muito difícil a gente não conseguir diferenciar uma coisa da outra, né? Eu nunca peguei um caso assim que, nossa, o contraste ficou exatamente a mesma densidade do trombo. Eu acho É. não. Tudo bem, eu acho que é válido, né? Dá pra. Teoricamente faz sentido, mas na prática eu nunca vi isso acontecer. Uhum. E ele comenta aqui sobre achados secundários que podem desenvolver devido ao aumento da pressão, né? O sangue não consegue ser Uhum. drenado pelo seio, então acaba aumentando. é, o sangue ele tenta drenar por vias alternativas, né? Então o clássico aqui é a proeminência de veias medulares. Isso aqui é bem comum a gente ver. Então só para o pessoal entender, né, que não está acostumado. Normalmente a gente não vê veias proeminentes, por exemplo, ali no centro semioval, na substância branca dos hemisférios cerebrais. Né? Daí o que acontece quando tem uma trombose extensa de uma drenagem mais cortical, né, do seio sagital superior, de veias corticais, o que acontece? Daí o sangue ele vai tentar drenar para a região profunda ali do cérebro. Né? E quando ele tenta drenar para a região profunda do cérebro, acabam ficando mais proeminentes várias veiazinhas cruzando a substância branca ali, né, o centro semioval, principalmente, na região periventricular. Então o sangue ele tenta drenar pelas vias profundas. Tem uma drenagem mais cortical, né, venosa mais cortical, e uma drenagem mais profunda. E quando não está Uhum. funcionando um dos dois, o sangue tenta escapar por como se fosse uma recanalização ali, né? Tenta compensar de alguma forma. Um comentário interessante, né? A ressonância sem contraste, ela é É. mais sensível do que a tomografia sem contraste. Então, assim, Uhum. esses pequenos detalhes que podem. Às vezes a pessoa lê rápido e não dá muita importância, né? Mas em algumas Uhum. situações específicas, por exemplo, paciente que não pode injetar contraste, paciente grávida, né? Paciente grávida que quer fazer Uhum. ressonância magnética e a princípio seria. A primeira opção seria evitar o uso de contraste endovenoso, né? Existem técnicas de angiorressonância venosa, mas é interessante saber, né, que a ressonância sem contraste ela é mais sensível do que a tomografia sem contraste para o diagnóstico de trombose venosa cerebral. O artigo mais adiante, acho que no terceiro parágrafo, ele vai falar sobre essas técnicas que tu está comentando agora e vai Sim. falar justamente desses casos aí, principalmente a gestação, que é um fator de risco por si só para trombose venosa, né, Aham. cerebral. E aí ele vai esmiuçar um pouquinho mais daqui a pouquinho. É. É que ele fala dele uma técnica de angiorressonância mesmo, né, sem contraste. Aqui De antes ele fala que angiorressonância. as próprias sequências é, as sequências de rotina, né? Básicas. O Uhum. padrãozão ali, eles já são capazes de diagnosticar com uma maior sensibilidade do que a tomografia sem contraste. E assim, via de regra, todo método, assim, quando você começa a aumentar a sensibilidade, você começa a cair um pouco a especificidade, né? E isso aqui é uma Sim. coisa, ele não fala diretamente isso, né, sobre queda da especificidade, não sei se eu li por cima aqui e não vi algo específico sobre isso, mas eu percebo isso, né? Muitas vezes, porque assim, o que a gente vai observar, né, na ressonância magnética sem contraste, falando a favor de uma trombose venosa? A gente vai deixar de ver o flow void, né? O que é flow void? Para quem
tem contatos, eu sempre repito isso aqui, né, em tudo quanto é lugar. Então, flow void é ausência de sinal, né? O void é ausência de sinal devido a um fluxo intenso em determinada estrutura. Geralmente a gente aplica esse termo para vasos sanguíneos, né? Então, geralmente a artéria é o principal representante de ter um flow void, né? Mas os seios venosos e as veias mais calibrosas elas costumam também ter o flow void, né? Então eu gosto de fazer aquela analogia, né? É como se tentasse tirar. Por que você fica com uma ausência de sinal devido ao fluxo rápido? É como se tentasse tirar uma foto de um carro de corrida à noite sem flash, né? Tipo, o carro passa muito rápido, você não consegue captar aquela imagem ali. Então é mais ou menos. Não é exatamente assim, mas é mais ou menos esse raciocínio, né? As proteínas, os prótons passam muito rápido ali, proteínas, não, os prótons, né, eles passam muito rápido naquela região ali e o aparelho não consegue captar sinal daquelas estruturas que estão passando muito rápido. Então você tem aí por isso que fica preto, tem uma ausência de sinal, um flow void, então aquela região fica preta. Resumindo tudo isso, o vaso normal, normalmente a gente vê o vaso preto, né, independente da sequência. O que acontece, que enfatiza aqui, é que muitas vezes o seio venoso ele pode ter um fluxo mais lentificado, né, ou um pouco mais turbulento. É muito comum a gente ver um fluxo mais lentificado em paciente idoso, principalmente, né? A gente vê, então, é muito comum ali na região do seio sigmoide, principalmente o fluxo ele começa a ficar um pouquinho mais lento e daí a gente pode perder esse flow void. Né, de tal forma que é muito, muito comum a gente ter ausência do flow void, mas não necessariamente ter uma trombose venosa. Então, em outras palavras, a gente vai ter uma alteração né, no exame de imagem que é pouco específica. Né? Ou seja, então, vamos lá, flow void, ausência de flow void na ressonância magnética. Ela é muito sensível, a gente consegue captar mais casos de trombose venosa do que na tomografia sem contraste, mas é pouco específico, principalmente por causa disso, né? Então o paciente tem um fluxo mais identificado, ele pode fazer essa ausência do flow void e não ser uma trombose verdadeira. E qual que é a solução para isso? A solução para isso seria injetar o contraste, né? É o contraste, né? Então a gente sempre tem que usar o contraste. E além da alteração do flow void, tem alguma coisa aqui que te chama atenção, assim, que as pessoas deveriam guardar na manga para fazer o diagnóstico sem contraste? Na ressonância, além da ausência de flow void, existe a sequência de susceptibilidade magnética, né? Que ela é bastante sensível e que você, como o componente de degradação ali da hemoglobina, eles são substâncias paramagnéticas, a gente acaba tendo um hipossinal marcado no local da trombose, né? Então, eu acho que é uma das principais cartas na manga, assim, no diagnóstico de trombose venosa. Tá, mas ajuda aí o pessoal que está começando agora. Você fala assim, não, sequência de suscetibilidade magnética, né? Como assim? O que é uma sequência de suscetibilidade magnética? A pessoa que está começando sabe ali que tem um T1, T2, flare, né? Flare, parece que eu já ouvi falar no flare, né? E tem a sequência flare também que a gente usa. Flare T2, Tá. né? A gente acaba usando flare na rotina praticamente para se referir ao flare T2. E o tal do T2 gradiente eco, né? O T2 gradiente eco eu acho que costuma dar mais nó na cabeça de pessoa que está começando, sabe? Às vezes tem artigo que tem escrito T2 gradiente eco, tem artigo que tem escrito só um T2 com um asterisco em cima, né? T2 estrela. Então, assim, na grande maioria dos serviços, né? Tem alguns serviços aqui que eu vejo que não fazem de rotina, mas na grande maioria dos serviços existe a sequência T2 gradiente eco, que é feita de rotina. Né? O que é a sequência T2 gradiente? Para que a gente vai usar a sequência T2 gradiente eco na rotina? Normalmente, a sequência T2 gradiente eco é uma imagem que o parênquima fica mais brancão com uma resolução anatômica pior do que as outras sequências. Ele fica uma imagem meio homogênea, assim, branca. E a gente vai procurar focos de hipossinal, a gente vai procurar focos pretos no parênquima, né? Que, via de regra, na grande maioria dos casos, vão corresponder à calcificação, né, hemosiderina relacionada à microhemorragia, ou hemorragia, né? Ou depósito de ferro, né? Essas são as principais causas de hipossinal, ou seja, focos pretos no parênquima encefálico,
no dia a dia. No caso da veia, daí não é no parênquima, né? E geralmente a gente não usa, né? A gente não lembra. Geralmente fala T2 gradient eco pode corresponder a calcificação ou depósito de hemosiderina. A gente tem até esse cacoete de descrever no laudo, né? Tem pouco de porcentagem de T2 gradient eco pode ser calcificação e hemosiderina. Calcificação e hemosiderina. É meio que máscara do laudo já, né? Preenche automático. Você está descrevendo, o radiologista está descrevendo, já preenche automático. Então, tá. T2 gradient eco é uma imagem, um parênquima branco, e você vai procurar pontos pretos. No caso da trombose, ele também vai chamar atenção, né? O seio trombosado ele vai ficar preto, ele vai chamar atenção por ficar preto também. Então isso aí é um achado radiológico, né? Mesmo com um exame sem contraste, é uma coisa que tem que te chamar atenção. E ele fala em duas sequências aqui, né? T2 gradient eco e SWI. Via de regra, para a grande maioria das aplicações clínicas, o SWI ele é como se fosse um T2 gradient eco mais potente, para tudo. E tem algumas funções adicionais que a gente pode discutir em outra situação, né? Mas assim, de modo geral, para você entender o que é o SWI, ele é como se fosse um T2 gradient eco mais potente. E não é exatamente isso, por esse motivo que ele tem outras aplicações, né? E esse hipossinal, essa área preta que fica na veia ou no seio venoso, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Ele, aqui é descrito no artigo, uma sensibilidade de 90%. Ou seja, mesmo com um exame sem contraste, você pode ter uma sensibilidade de 90% para detectar trombose, mesmo sem utilizar o contraste endovenoso. Ou seja, uma sensibilidade boa, excelente, na verdade, né? Considerando que você não está usando contraste para ver diretamente o trombo, você está vendo você vai poder identificar esse hipossinal através da sequência T2 gradient eco. Ele até compara aqui, porque geralmente, classicamente, a gente lembra do trombo na ressonância magnética como hipersinal em T1, onde você deveria ver o flow void, né? Ele até compara aqui com esse hipersinal em T1, que é visto só em 70% dos casos, né? Tem uma sensibilidade de 70%, e ele enfatiza aqui a fase também, né? Em que você consegue ver esse hipersinal, que seria na fase subaguda. Né? De 6 a 15 dias, lembra segunda semana, né? Segunda semana é que você vê o hipersinal em T1. Mas eu não sei, no meu fellow eu lembro que os chefes martelavam bastante essa questão do hipersinal em T1, sabe? Era o que a gente aprendeu assim apanhando, né? Que tem identificar a trombose venosa sem contraste com hipersinal em T1. Mas o T2 gradient eco, estatisticamente, ele é melhor, né? Ele é mais sensível. Tem alguma coisa que você acha que vale a pena enfatizar em relação às outras alterações de sinal sem contraste, ainda sem contraste? Eu acho que talvez uma coisa que vale a pena enfatizar é a questão dos artefatos que ocorrem. A seguida a gente pega principalmente o T1, a gente vê aquelas veias, principalmente corticais da alta convexidade, muitas vezes com hipersinal T1, né? Muito comum, né? Muito comum. Muito comum. E é bastante fácil a gente confundir. Então, eu acho que talvez uma dica aqui seria a gente olhar as outras sequências e ver se existe ou não o flow void no FLAIR e no T2, que a gente já viu agora o que é, né? Olhar a sequência T2 gradiente, que hoje em dia a maioria dos protocolos de ressonância de crânio de rotina acaba fazendo também, né? Então, olhar se está com marcado hipossinal na sequência gradiente T2. Então, sempre lembrar de olhar as outras sequências em conjunto para você tentar confirmar aquele achado, né? Porque realmente esse artefato é bastante comum, assim. Isso é uma coisa que eu enfatizo sempre, né? Ressonância magnética é uma modalidade de exame que você não avalia uma sequência só para chegar a uma conclusão. Tem que tomar cuidado. Eu, às vezes, cometo esse erro ainda, de meio afobado, querendo ver uma alteração numa sequência e querer sair descrevendo, né? Então, sempre que você vê uma alteração, é bom você respirar fundo e então identifique essa alteração. Como que ela está se comportando nas outras sequências, né? O comportamento em todas as sequências falam a favor desse diagnóstico, faz sentido, né? Se estiver não fazendo sentido de alguma forma, tem que parar e pensar, quais seriam os diagnósticos diferenciais nesse caso aqui, né? Pode ser outra coisa, pode não ser isso aqui que eu pensei primeiro, né? Eu acho que a gente tem que ter essa calma e lembrar sempre, né?
que uma das grandes vantagens da ressonância magnética é você ter diferentes informações sobre o mesmo tecido. O mesmo tecido você está vendo numa sequência, você consegue ver aquela alteração em todas as sequências. Então você tem que juntar as pecinhas diferentes e ver se faz sentido, né, o diagnóstico em todas as sequências. Isso aí. Muito bem. O que mais que ele fala aqui no artigo, na sequência? Bom, na sequência, e agora, na verdade, eu acho que, bom, ele fala antes da gente passar para as técnicas angiográficas, ele fala da sequência da difusão, né? Em que muitas vezes elas também podem ser úteis para o diagnóstico, né? Aqueles seios com trombose, eles têm uma restrição à difusão da água verdadeira, né? Ou seja, ele brilha na sequência de difusão e ele tem um baixo sinal no mapa de ADC. Então, ele traz isso também como mais uma carta na manga para a gente tentar fechar esse diagnóstico. Sim. É uma sensibilidade bem pequena, mas pode ser uma coisa a mais, né? Pode ser um dado a mais que a gente tem, né? Ele coloca até 40% de sensibilidade, mas pode ser Lembrar que é uma possível causa de restrição da difusão da água, né? Isso aqui eu acho interessante, isso aqui já me ajudou para detectar trombose de veia cortical. Né? Isso aqui eu acho que nessa parte aqui está falando mais especificamente de seio, né? Mas já teve caso em que eu estava olhando, indo para outro raciocínio, e daí quando chega na imagem B1000, né, que é aquela imagem da sequência de difusão que fica tudo preto e a área de restrição da difusão da água brilha, né, fica com hipersinal. E daí quando eu passei no mapa de ADC fica um cordão brilhante ali no meio daquela imagem escura, né, da imagem B1000. Então, daí, passei para aquela imagem e falei, então é isso aqui que está causando todo esse estrago no parênquima encefálico, né, uma trombose isolada de veia cortical. Então é importante mesmo enfatizar isso aí, né? E daí ele entra aqui na parte que fala sobre, para mim esse parágrafo a gente poderia traduzir por colocar um título aqui, né? Alternativas para pacientes grávidas, né? Esse aqui eu acho que principalmente pacientes grávidas, ou paciente também que tem uma insuficiência renal crônica e não pode injetar o contraste, né? Embora, assim, numa situação de urgência, eu talvez injetaria, viu? Será que eu posso colocar isso online? Porque, assim, o risco de você ter uma complicação numa esclerose sistêmica nefrogênica, né, que é uma possível complicação, talvez a complicação mais temida que a gente tem no contexto de gadolínio, né? É uma complicação muito rara, né? E se o paciente tiver uma suspeita talvez forte de trombose venosa, você precisa avaliar, eu acho que eu injetaria. Eu também. E talvez aqui uma coisa que seria interessante assim levantar é a questão que muitas vezes, mesmo com todas essas técnicas, a gente não consegue fechar um diagnóstico, né? Por exemplo, uma paciente grávida, você iniciar uma anticoagulação numa gestante, sem você ter certeza, não é uma decisão fácil, né? É complicado. Então, se tiver que injetar, se for um caso que realmente tem que injetar, lembrar de usar os meios de contraste os macrocíclicos, que são mais estáveis, né? Sim. E tentar usar a menor dose possível para se fazer o diagnóstico, porque apesar de ser uma contraindicação relativa, digamos assim, existem casos em que o risco-benefício, o risco acaba superando, aliás, o benefício acaba superando o risco, né? E os estudos, eles na verdade, não existe estudo controlado para pesquisa de malformação fetal e tudo mais, não existe uma comprovação verdadeira que isso exista, né? Mas existe esse receio, assim, justamente por não se saber o que causa, mas numa situação de risco-benefício, muitas vezes... E oficialmente, as principais grupos, não sei se eu posso chamar assim, eles recomendam não usar mesmo, né, o contraste endovenoso. Recomenda não usar. A gravidez. Só aproveitando o gancho aqui, ressonância magnética não tem evidência nenhuma, então não existe contraindicação para fazer ressonância magnética sem contraste. Agora, o contraste para magnético, o gadolínio, é bom sempre evitar em grávidas. Né?
Então, só para vocês entenderem aqui tudo que a gente está discutindo, é que tem um parágrafo aqui que ele fala de técnicas de angiorressonância, tá? Não é a avaliação do crânio sem contraste, é uma avaliação direta das veias do sistema venoso sem contraste. Como assim, né? Às vezes a pessoa fica meio, quem está começando fica confuso. Como assim, estudo do vaso sem contraste? Então, aquele mesmo artefato que ele acaba formando o Flovoy, o artefato do fluxo, né? Existem algumas sequências que aproveitam esse artefato para formar a imagem dos vasos, né? A gente tem a sequência, a técnica 3D-TOF, que é utilizado principalmente na angiorressonância arterial, mas existe a alternativa de usar o 2D Time of Flight, né? Uma coisa, seria uma coisa semelhante, mas aplicado para angiorressonância venosa. Eu acho que não vale a pena a gente entrar em... Pode falar. Não, isso aí, só complementei para sistema venoso, né, o phase contrast. Sim. Então ele comenta duas técnicas aqui. Eu acho que talvez para a gente não ficar entrando em... Acho que a ideia é trazer um pouco mais para o enfoque prático, né, do artigo. Você tem que saber que existem essas técnicas que conseguem formar ali a imagem das veias intracranianas, mesmo sem contraste, utilizando o próprio fluxo sanguíneo dentro do vaso para formar a imagem da veia. Qual que é o problema? Ele não vai conseguir fornecer um detalhamento anatômico tão bom quanto uma sequência com contraste, né? Então, se você coloca uma imagem de angiorressonância sem contraste, uma imagem de angiorressonância com contraste, parece que está incompleta a imagem sem contraste, né? Parece que tem menos veias corticais, tem um detalhamento anatômico menor, então parece que é um exame inferior, porque realmente ele principalmente em veias corticais onde o fluxo pode estar um pouquinho mais lento, o que vai acontecer? Sendo mais lento o fluxo, ele não vai formar as imagens sem contraste, né? E outro problema que existe também é que quando um seio venoso, por exemplo, ele está mais fino, né? E é muito comum a gente ter variações anatômicas do sistema venoso, né? Portanto, assim, é muito comum a gente ter um seio venoso hipoplásico, mais fino. A gente pode ter uma granulação aracnoide promovendo uma redução no fluxo. Ou seja, sempre que você tiver uma redução no fluxo, ele pode falsear, ele pode dar a impressão de que tem uma trombose venosa, quando você realmente, na verdade, não tem, né? Você tem só uma redução do fluxo, você tem uma hipoplasia, uma variação anatômica. E daí a gente não... Ou seja, a especificidade também é muito ruim das técnicas sem contraste. A gente consegue... você pode simplesmente não ver até um seio venoso dural, que é uma estrutura venosa mais calibrosa, mas na verdade aquilo lá só correspondeu ou uma variação anatômica, ou então uma estenose do seio venoso, né? E é isso, deu para entender? Mas esse é o grande problema, né? Apesar de a gente conseguir fazer um estudo, é um quebra-galho, né? Quando a gente tenta avaliar o sistema venoso sem contraste, mas ele peca por esses motivos, né? Então, se a gente tiver um seio hipoplásico, uma estenose de seio, o fluxo reduzido, ele vai simplesmente não formar aquela imagem da estrutura venosa. Isso aí pode dar uma falsa conclusão de que tem uma trombose. E daí o que a gente pode fazer na prática para resolver esse problema? Mais uma vez, a gente tem que combinar, a gente tem que encarar essa angiorressonância venosa sem contraste como uma sequência adicional, como mais uma sequência, e combinar essa informação com as outras sequências, né? Por exemplo, ali onde parece que está faltando um seio venoso, por exemplo, para pegar um exemplo mais grosseiro, né? Não estou conseguindo enxergar o seio transverso direito. Aí você vai nas outras sequências. Parece que tem uma ausência de flovoide, né? Tem hipossinal em T2 gradiente eco e na sequência SWI, dependendo da sequência que você vai utilizar. E você tem que analisar em conjunto com as outras informações, né? Tem alteração do sinal do parênquima, né? Tem uma alteração do parênquima associada. Então, tenta juntar essa informação. Mais uma vez, não tente avaliar uma sequência da ressonância magnética de forma isolada. E a técnica de angiorressonância venosa não é nada mais que uma sequência a mais dentro do raciocínio diagnóstico daquela modalidade de exame. Isso aí. E, ou seja, depois de tudo discutido, de tudo que a gente discutiu, ele conclui
com o que a gente tem falado até agora, né? O uso de contraste ele é essencial para a avaliação dos seios venosos, né? Uhum. É só a presença do contraste dentro do seio ali, venoso, fazendo a imagem de falha e enchimento que vai nos dar uma segurança para cravar um diagnóstico, né? Esse paciente tem uma trombose venosa. Uhum. E enfatizando aqui, então, que o estudo venográfico, né, o exame com contraste é superior. Não, Pra aqui ele está falando todos outra os. coisa, na verdade. Ele está falando que a angiorressonância ele é superior à imagem 3D pós-contraste. Então, assim, só para contextualizar aqui, né? A imagem 3D, essa sequência que eles querem, 3D Contrast Enhanced Gradient Recalled Echo T1 Weighted, né? Então esse aqui é uma imagem volumétrica T1 pós-contraste que a gente eventualmente pode ser feito na rotina, né? Uhum. Não faz parte da angiorressonância venosa. Então ele está comparando a técnica que é feita especificamente para angiorressonância e uma técnica volumétrica pós-contraste que é um baita no quebra-galho, resolve muitas situações, né, no nosso rotina. Mas ele deixa bem claro aqui que, pelo menos segundo um dos autores aqui da revisão, né, que o estudo de angiorressonância venosa ele é mais sensível, ele tem uma capacidade maior de detectar trombose venosa do que a sequência volumétrica pós-contraste que a gente faz no exame do crânio. E na sequência ele fala de novo que a angiorressonância e a angiotomografia venosa são as melhores técnicas para detectar a trombose venosa cerebral, e a angiorressonância venosa é a técnica, né, de escolha para a gente fazer uma avaliação se houve ou não uma recanalização desses seios ou dessas veias após o tratamento, né? Uhum. É, Porque eu vejo duas coisas aqui que eu acho que vale a pena enfatizar, né? Então, primeiro, do ponto de vista estritamente técnico, né? Você comparar um método com o outro e ver qual que é o melhor para te dar uma acurácia diagnóstica melhor no segmento. E outra questão também é a questão da exposição e radiação, né? é. Na prática, eu acabo recomendando para os colegas, sabe? Mesmo que tenha uma imagem muito sugestiva de trombose. Por exemplo, fez uma tomografia de crânio lá, sem contraste, viu um baita de um seio hiperdenso, né? E eventualmente o colega pergunta, e agora, o que eu faço? É melhor fazer uma angiotomografia, uma ressonância? E daí eu tô falando da minha experiência, né? Eu falo, tem trombose, tá muito hiperdenso esse seio aqui, ele tem trombose. Agora, no intuito de fazer um controle evolutivo, eu recomendo fazer uma angiorressonância. Por quê? Daí o paciente ele vai ter um exame de base para servir como parâmetro para você fazer o controle, né? Porque sempre tem aquele problema, né? Você quando vai comparar uma coisa, tem que comparar banana com banana, maçã com maçã. É ruim, né? Você fazer um exame inicial de uma angiotomografia e daí você vai fazer um controle de angiorressonância. Daí pequenas alterações mais sutis, fica mais difícil, né? Você comparar. Será que essa alteração que eu estou vendo agora no exame de controle de angiorressonância já tinha no exame de base, né? Então, e tem a questão da irradiação também, né? Não é muito legal você ficar fazendo angiotomografia venosa de crânio para fazer o controle evolutivo daquele paciente, do tratamento. Até porque se a gente lembrar da faixa etária, né, da epidemiologia, isso aqui é uma doença que acomete principalmente pacientes jovens, né? Exatamente. E lembrar que dose de radiação, ela é cumulativa ao longo do tempo, né? Então, quanto menos a gente irradiar nossos pacientes, melhor. Melhor. Ele fala também que a recanalização completa, ela é mais frequentemente realizada naqueles pacientes que têm a trombose do seio sagital superior ou do seio reto, né, que ela ocorre mais do que naqueles que têm trombose de seios transverso ou sigmoide, né. Será que tem alguma coisa a ver com hemodinâmica? Pois é, acredito até que sim. Alguma coisa referente a gradiente pressórico, não sei, mas não cheguei a ler nada sobre isso. Achei interessante esse dado aqui, né. E outra coisa interessante que ele fala é que a recanalização completa, ela não é necessária para esse paciente ter uma recuperação clínica, né. Ah, então, sim.
É muito comum mesmo a gente ver, né, nos controles, o É, paciente faz de ressonância, faz anos depois de ter tratado e fica um trombo residual. Eu não lembro aqui se ele enfatiza em alguma parte o aspecto, né, do trombo residual, mas fica ele fala. tipo, parece Uhum, uns filetezinhos, assim, né, umas falhas de enchimento fininhas, assim, sem graça. E fica ali o paciente assintomático, né, e fala, tô fazendo o exame de controle aqui, que o médico isso. solicitou, mas eu não tô sentindo nada, né. Muitas Então, vezes é com os verdade, isso aí vasinhos é muito comum mesmo a gente colaterais ver. ali, junto do local dessa recanalização incompleta também, né? Outra dica para a presença dessas veias colaterais, né? Como assim? Desculpa, não entendi. No local da recanalização, muitas vezes tu tem como uma forma de compensar isso a abertura de veias colaterais, né? Ah, Então, sim, sim. quando você tem uma recanalização incompleta, você acaba permanecendo com esses vasos colaterais abertos no sentido de auxiliar na drenagem venosa, né? Uhum. Então, pode ser uma dica aí também para pensar que esse paciente teve uma trombose no passado, que foi recanalizada, enfim. Ah, sim, sim. É uma boa. Pode ajudar no raciocínio, né? É. Uma coisa que me chamou a atenção aqui é a estatística, né, da alteração do parênquima. Ele coloca de 40 a Uhum, 60%. Se você lembrar bem, a artéria hiperdensa, ela é vista em até 50% dos casos, um pouquinho menos de 50% talvez, se não me engano. Ou seja, a alteração do uhum. parênquima, ela é mais sensível do que a artéria, a veia hiperdensa, não sei se eu falei artéria, a veia hiperdensa, né? Me surpreendeu isso aqui, eu achava que era mais fácil identificar a trombose Pois no é. sinal da veia hiperdensa do que uma alteração, uma repercussão no parênquima, eu achava que era um pouco menos comum. Pois é, tu que tem mais experiência prática, Takeda, tu não acha que na prática geralmente a gente vê primeiro a veia hiperdensa? Não é mais comum para ti? Ah, não sei dizer, viu, sinceramente. Tipo, os dois sim, são relativamente. Mas eu tinha uma impressão subjetiva assim, de que era um pouco menos comum a alteração do parênquima do que. É, eu também tinha é, essa impressão. na verdade, eu acabei falando o que você falou, né? Mas não sei, assim, me surpreendeu, mas não tanto. Então. É, Aí ele enfatiza aqui, né, que as alterações do parênquima geralmente estão relacionadas, são próximas à região de trombose venosa, o que é uhum, meio intuitivo, né, uma vez que você tem uma região drenada por aquele seio, se você tem uma trombose, geralmente você vai ter uma alteração do parênquima próximo, que está, já que aquele parênquima ele é uhum. drenado, né, tem o sangue drenado por aquela veia, aquela estrutura venosa. E lembrar parece uma coisa óbvia, mas nem sempre é, né? Mas a distribuição venosa ali da drenagem venosa, ela não é a mesma dos territórios arteriais que a gente está acostumado a ver, né? Ah, sim, sim. Nas isquemias arteriais, né? É, Então, lembrar daí isso que aí. fica a dica, né? Se você tem tá em dúvida, né? Ó, será que isso aqui pode ser justificado por uma trombose venosa? Existe uma relação direta, né, entre esse trombo que eu estou vendo e essa alteração no parênquima? Bom, logo de cara, muito provavelmente sim, né? Mas se você quer confirmar se aquele raciocínio faz sentido, né? Se aquela alteração do parênquima talvez esteja meio estranha ali, você quer saber se existe uma forte relação anatômica, né? Daí tem que procurar no Google. Uhum. Procura no Google, abre um atlas ali de drenagem venosa. É, primeira coisa que aparece no Google, uma imagem coloridinha com drenagem venosa É. mais periférica, drenagem profunda. É bem fácil de achar isso aí. Não tem grande dificuldade, não. Isso Uhum. aqui é uma coisa que eu sempre recomendo, né, lembrar. Quando você tem lesões bilaterais, lobares, tem que lembrar de trombose do seio sagital superior, né? Uhum. Sempre que você vê um paciente que, se estiver na epidemiologia, então é obrigatório, né? Paciente, mulher jovem com hemorragia bilateral. Procura, olha de forma ativa. Bom, eu enfatizei, né? A gente enfatizou no último vídeo que é importante você É. olhar sempre de forma ativa as estruturas Uhum. venosas. Mas se você tiver lesões bilaterais, tem que chamar mais atenção ainda. Você é mais obrigatório ainda você procurar
olhar de forma ativa o sistema venoso, principalmente seio sagital superior, se for uma coisa mais lobar, né? Mais próximo da região cortical. E seio reto, né? Se for uma coisa mais profunda ali nos tálamos, na região mais profunda dos hemisférios cerebrais. Isso aí. Concorda? Uma, co- Sim, concordo. Uhum, com certeza. Depois, mais adiante, a gente vai falar dos diagnósticos diferenciais desse tipo de lesão também, né? Que, na verdade, é um amplo leque, mas a gente vai falar mais adiante. Uhum. Outra coisa que ele cita, além dessa distribuição, é a questão que a ressonância ela ajuda a gente a detectar essas alterações do parênquima antes da tomografia, né? Uhum. E isso é importante porque a maioria das lesões relacionadas à trombose cerebral no parênquima encefálico, conforme a gente já tinha comentado na fisiopatologia no vídeo anterior, elas são reversíveis. Né? A gente viu que Sim. muitas vezes essas alterações estão relacionadas a edema vasogênico e não ainda a um edema citotóxico, então é importante a gente fazer essa detecção precoce, né, dessas alterações do parênquima e aí procurar ativamente as veias para a gente conseguir iniciar um tratamento precoce e conseguir reverter todo esse dano aí, até porque são pacientes jovens e, enfim, a gente não quer deixar esse paciente com sequelas, né, relacionadas a essa doença. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, a ressonância é mais sensível do que a tomografia, né? É, Ele entra na parte de hemorragia do parênquima, observado em 30 a 35% dos casos, tipicamente na região cortical e depois com extensão subcortical. Aqui, seguindo, ele comenta sobre realce com padrão giral, né? Realce com padrão giral a gente tem que lembrar, então, sempre que eu discuto a parte de injúria isquêmica na fase subaguda, enfatizo, né, que o realce giral, um diagnóstico diferencial importante sempre ser lembrado é a lesão de natureza vascular, né? Então aqui entra mais um diagnóstico diferencial, né? A trombose venosa se manifestando como um realce giral. Não é só isso, né? Pode ter outras coisas. E daí, mais uma vez, né, para você ver se aquela alteração, se aquele realce giral se justifica por uma alteração vascular, você tem que procurar outros sinais, né? Procurar outros sinais de trombose, alguma alteração do sinal numa veia cortical, num seio venoso dural. Enfim, tem que associar, não avaliar, procurar nunca avaliar um achado radiológico, principalmente na ressonância magnética de forma isolada, sempre combinar com outras sequências. Depois ele entra na parte de trombose de seio cavernoso, né? Que a gente já deu uma discutida lá atrás, né? No outro vídeo. uhum, E a gente até comentou, né? Que lembra um pouco o protocolo mais ali de protocolo de hipófise, hipófise, né? né? Uma coisa mais direcionada aí para a região da célula turca, né? Uhum. E esses pacientes eles têm uma clínica um pouco peculiar, né? Geralmente a clínica Mais da trombose específica, venosa né? cerebral é inespecífica e Uhum. essa é um dos poucos locais de trombose de seio que a gente consegue ter uma clínica um pouco mais específica, que nem a gente viu no vídeo anterior, né? Olha só, esqueci, não estou fazendo anotação nenhuma hoje, tava tão viajando aqui, né? Eu Ficou em vi que tu branco, não ficou estava em... anotando, mas eu achei que tu não estava a fim de anotar só. Não, tem que lembrar de voltar a anotar, uma coisa nova, a gente acaba... Tá, Eu ainda não me convenci muito, não, eu vou anotar agora então, vou anotar aqui, ó. É, trombose de seio cavernoso. que tu Opinião não... do Fábio Hum, Takeda. Diagnóstico muito difícil. boa. Muito difícil. Eu acho que é um diagnóstico que tem que tomar muito cuidado, sabe? Você pegar. É muito comum a gente ver a simetria entre os seios cavernosos. Se você começar a valorizar demais, não sei. Eu acho um diagnóstico complicadíssimo de a gente fazer, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Hum, Geralmente imagens adquiridas do ápice orbitário até a cisterna pré-pontina. A não ser, é, hum, exceto, quando sinais indiretos estão
proeminentes. Uhum. Né? Por exemplo, a dilatação, né, das veias oftálmicas, Uhum. superior e inferior, o borramento ou o adensamento da gordura intraorbitária devido à congestão venosa, né? Porque na verdade essas veias oftálmicas elas ficam engurgitadas porque elas drenam para o seio cavernoso, e o seio cavernoso ele está entupido literalmente, né? Está trombosado, então acaba aumentando a pressão retrogradamente e aí congestiona tudo, né? Exoftalmo pelo mesmo motivo. E ele cita aqui esse realce dural junto da borda lateral do seio cavernoso e do tentório ipsilateral, como um sinal indireto. Eu acho que por congestão também, sistema de congestão. Acho que deve ser, Então, assim, o raciocínio que a gente tem que ter, exoftalmia, né? Tem que tomar esse cuidado, eu acho, na prática, sabe? Você vê uma assimetria, às vezes um seio cavernoso um pouquinho maior que o outro ali, você... Porque assim, a técnica de angiorressonância, geralmente quando você vai fazer uma avaliação do sistema venoso, você acaba fazendo uma aquisição bem precoce, né? Eu vejo que é muito frequente você ter uma assimetria, né, no realce, às vezes um seio cavernoso um pouquinho maior, mais espesso do que o outro. Então, se você achar esse tipo de alteração, a minha opinião, tá? Tem que tomar cuidado na prática. Agora, se você vê sinais indiretos, ou seja, sinais de que o sangue não está drenando direito através daquele seio cavernoso, por exemplo, a gente vai ver, é isso que ele está enfatizando aqui no artigo, né? Você vê sinais na órbita, né? Então, o que indica um acúmulo de sangue na órbita, que não consegue drenar direito? É uma veia oftálmica superior, que é uma veia mais proeminente. É bem comum. Depois você costuma olhar a veia oftálmica superior, fica bem fácil de identificar, né? Quando ela começa a ficar mais engurgitada, ou seja, uma veia que não consegue drenar direito, ela fica engurgitada ali na região superior da órbita. A gordura orbitária também começa a ficar congesta, ou seja, como que é congesta? Fica como você descreveu, fica um adensamento, fica com aumento da densidade da gordura orbitária na tomografia. Na ressonância magnética pode ter sinais de edema, né? E esse realce também, esse realce da meninge adjacente ali ao seio cavernoso. Certo. Depois ele fala sobre os avanços que a gente teve em técnicas de tomografia e ressonância, que acabaram reduzindo a utilidade, né, até de certa forma, das angiografias digitais, né, com subtração, aí ele comenta. Apesar que muitas vezes a gente tem que lançar mão da angiografia naqueles pacientes que não respondem ao tratamento convencional, que é a anticoagulação plena, né. E aí ele fala aqui dos achados da angiografia em pacientes com trombose, que incluem a ausência do seio ocluído, ou seja, a gente não vai ver, né, vai ser um seio fantasma, porque ele não vai opacificar, o contraste vai entrar pelas veias do paciente, onde está ocluído ele não entra, então a gente não enxerga. A presença de congestão venosa com a dilatação de veias corticais ou de veias que drenam a face, o escalpo, a presença de veias colaterais, isso aqui tudo por aquilo que a gente já comentou, que é a presença do aumento da pressão retrógrada, né? Porque essas veias elas não conseguem dar vazão ao conteúdo delas, porque a veia de drenagem delas está entupida, digamos assim, lá na frente, né? Então, seriam os achados da angiografia. Depois ele entra aqui nos pitfalls, Você concorda né? com essa afirmação que eu descrevi aqui? Você acha que dá para deixar? Eu acho que com certeza dá para deixar. Sim, né? Estou pensando que isso não tem um porém muito importante. Tem uns poréns pequenos aqui, né? Que você estava discutindo agora, mas acho que relacionadas ao meio de casos, contraste, né, mas, né? Não precisa ir para a geografia, né? Com certeza. E eu acho que é bem isso que você colocou ali. Na maioria dos casos é isso aí mesmo. Perfeito. Pitfalls. Você estava falando de pitfalls. Então, ele cita aqui pra gente alguns pitfalls pra gente cuidar, pra gente não confundir trombose venosa cerebral com condições e estruturas normais, né, e variantes anatômicas, enfim. Inclusive você já citou, né, as granulações aracnoídeas,
que a gente pode ter também variações anatômicas no tamanho dos seios durais, principalmente relacionados aos seios transversos, que é algo bem descrito mesmo. Uhum. E dando sequência aqui, então ele fala que na tomografia sem contraste, né, um aumento da atenuação, ou seja, aquele seio hiperdenso, um aumento da atenuação do seio pode ser visto em pacientes que não têm trombose, né, e estão, por exemplo, desidratados, têm um valor alto de hematócrito, ou mesmo aqueles pacientes que têm uma hemorragia subdural ou subaracnoide. Isso aqui eu vejo no começo o pessoal confunde, né? Uma Confunde, laminazinha de eu sangue confundia ali muito isso na aqui. margem do tentório ali, e a pessoa fala, mas as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Se é seio venoso hiperdenso, se é um hematoma subdural, né? Que está escorregando ali na deflexão ali, né? Da dura mater. E pode confundir um pouquinho isso aí, né? E outra coisa também, então é importante lembrar que quando se fala de sistema venoso é muito comum, mas muito comum mesmo, variações anatômicas, né? Portanto, a gente enfatizou, né? Se você vê um seio hiperdenso, tem que olhar os outros seios, então tem que tomar cuidado na hora de comparar um lado com o outro, né? Porque se for só comparar um lado com o outro, de repente você vê um lado que tem um seio ali mais denso, você olha para o outro lado, opa, não tem, então tá mais denso. Não, tem que comparar com o resto do sistema venoso, seio sagital superior, inclusive artérias, né? Porque o paciente com hematócrito alto vai acabar tendo todos os vasos hiperdensos, né? Então, comparar não só um lado com o outro, porque tem que tomar cuidado. Sistema venoso, variação anatômica é muito, muito comum. É quase que a regra, a variação anatômica isso, quase que é A você... regra do sistema venoso é a variação anatômica, né? E o que eu ia enfatizar mesmo? Tá, assim, com essas variações anatômicas tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Tem que treinar, olhar sistema venoso com as imagens de aquisição. Isso aqui é obrigatório. O pessoal é contraintuitivo, as pessoas, quando não são radiologistas, não estão treinadas, habituadas a olhar estruturas vasculares no plano axial ou mesmo imagem sagital da aquisição. Elas estão acostumadas a olhar o quê? As reconstruções 3D, né? Reconstruções tridimensionais. Tem que tomar muito cuidado com essas reconstruções. Quando você olha a reconstrução, se o seio está muito hipoplásico, ele some, né? Aí você vê o seio de um lado, não vê o seio do outro, fala, tá pronto, tá trombosado, né? Mas daí quando você vê a imagem da aquisição, com os cortes fininhos, aí você vê que na verdade tem um filetezinho de contraste, né, de sangue ali passando por aquele seio hipoplásico, o que definitivamente não é uma trombose venosa, né? Para fazer o diagnóstico de trombose tem que ver a falha de enchimento, né? Eventualmente o trombo está ocluindo completamente, você não vê nada do contraste, mas se você vê um filetezinho assim de contraste só passando, aquele seio está hipoplásico. Ele é hipoplásico, né? Ele não está com trombose, certo? Então isso aí eu acho que talvez seja uma das maiores dicas aqui que eu estou dando e eu acho que nem está na discussão do artigo aqui, mas tem que tomar muito cuidado com a reconstrução tridimensional. Existe uma tendência natural de quem não é radiologista olhar direto aquelas imagens de reconstrução, né? Isso aí é o primeiro passo para o desastre, né? Ele até cita aqui uma estatística, ó, ele fala que os seios transversos, olha só, são assimétricos em até 85% dos casos. Quer dizer, realmente isso aqui é a regra, né? Regra, né? É mais comum, muito mais comum você ter uma assimetria do que uma simetria, né? Do que uma simetria, exatamente. Que mais? Vai ficar... Então tem que tomar cuidado. Tá. Ele vai falar logo aqui na segunda. Então tem que tomar cuidado com as granulações aracnoides, né? As granulações aracnoides são estruturas fisiológicas que elas causam falha de enchimento dentro dos seios venosos, mas essa falha de enchimento ela é muito característica, né? Ela foge, ela não é o mesmo aspecto da trombose venosa. Na trombose venosa a gente vai ver uma falha de enchimento mais extensa, né? Mais tubuliforme, mais alongada. Enquanto que a granulação aracnoide vai fazer uma falha de enchimento redondinha, vai ter um carocinho ali dentro, parece uma jabuticabinha ali, causando uma falha de enchimento muito focal dentro do seio transverso, dos seios venosos. O mais comum, enfatiza aqui, na região mais lateral, né, do seio transverso. O mais lateral é o mais comum, mas a gente pode ver
Já vi casos na confluência do seio, no seio sagital superior, às vezes um monte de bolinha, né, no seio sagital superior. Enfim, você pode ver em qualquer seio venoso dural e na grande maioria dos casos, completamente assintomático. Eventualmente, se for uma coisa maior, assim, né, ela pode causar uma lentificação no fluxo mais significativa. Bom, o artigo aborda mais alguns assuntos, tá? Ele é um pouquinho mais extenso, mas já foram 2 vídeos de quase 1 hora, ou um pouquinho mais até, de discussão sobre trombose venosa intracraniana. Então, vamos passar para o próximo tema. E, assim, a missão principal aqui era passar para vocês o raciocínio necessário para interpretar um exame de imagem diante desse contexto clínico, né, de uma trombose venosa intracraniana. Então, assim, o raciocínio já foi suficiente. Mas vale a pena ler o resto do artigo porque existem algumas particularidades relacionadas à trombose de veia cortical, trombose venosa profunda, que vale a pena ler, dar uma lida ali no artigo, tá? Mas vamos passar para o próximo tema. E antes disso, eu queria que, se você gostou, eu queria que você curtisse aqui o vídeo, compartilhasse com seus colegas que você acha que pode ter interesse. E não esquece de mandar um feedback também, pode mandar um direct no Instagram, você pode deixar algum comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!